internauta e telespectador a mais uma edição do programa Olho Visionário, que tem abordado vários assuntos que marcam a atualidade nacional e internacional. Josias, saudações e bem-vindo a mais uma edição do programa Olho Visionário. Saudações, telespectadores. Estamos aqui mais uma vez para mais uma jornada, né, do nosso trabalho. Josias, qual é o seu fato da semana? Bom, para mim, o que refere ao fato de semana, não fugi para longe, aliás, para fora da nossa cidade. Vou parabenizar o nosso IDIL da cidade de Vilanculos por eles terem pavimentado, posso assim dizer, na colocação daquela terra vermelha, né, que dá acesso à Escola Superior de Desenvolvimento Rural. Não é? E desde muitos munícipes, sobretudo os residentes da zona de expansão, vinham reclamando, não é? Por causa daquele pequeno troço que dá acesso à ESODER, assim como a escola secundária Graça Machel, de parabenizar, afinal de contas, já estamos numa cidade e sendo a cidade é isto que nós precisamos, né? Sobretudo vias de acesso. Até por mim ainda gostaria que, se possível, né, pudessem estender mais, não é? Colocando aquela terra vermelha até na escola secundária de Vilanculos, porque, aliás, dizia na escola secundária Graça Machel, porque nós temos notado, existem professores que dão aulas e eles não conseguem chegar lá com as suas viaturas, eles optam deixando as suas viaturas durante caminhada, e eles são sujeitos de lá fazer aquele pequeno troço que resta, não é? Fazendo neste caso a pé. Então, estás a imaginar agora com esse tempo de calor, o professor vai chegar na sala de aula transpirado, então em algum momento não ajuda aquilo que é o ambiente do trabalho para o próprio professor. Agora, outra coisa, a Associação das TROI, a nível da nossa cidade, aqui em Vilanculos, o que nós temos notado é o estudante apanha chapa, não é? Na baixa da cidade, neste caso na vila, e chega aí na terminal ainda sobra, não é? Uma distância, acho que é por aí 800 metros, se a memória não me trai, para chegar na escola secundária Graça Machel, assim como para chegar a ESODER. Ainda é um pedaço que o estudante caminha, chega lá também transpirado. Agora, se os das TROE pudessem alargar, não estender mais terminal, né? Terminal deixar de ser ali onde é atualmente, né? Pudessem avançar mais para lá, depois de ESODER, tem uma zona residencial lá que pertence ao senhor Mateus, não é? Tem um espaço lá suficiente que eles podem lá curvar ou fazerem manobra lá, né? Facilitando sobretudo os residentes daquele bairro da expansão. É mais ou menos isso. Manassés, qual é o seu fato da semana? Bom, primeiro eu até vou subscrever a colocação do meu colega no que diz respeito ao desenvolvimento de infraestruturas aqui na nossa cidade, e é mesmo de louvar. Ainda temos aquela via em construção, a nova, que vai para a delegação marítima, e durante o final de semana eu teria passado por lá e constatei que as obras estavam exatamente no bom ritmo. Mas o que eu trago exatamente como fato da semana, eu vou focar na conferência de imprensa que o secretário-geral da RENAMO deu. O que me chama a atenção é porque ele diz que, de um lado, o processo de DDR está a decorrer, mas parece que há uma acusação, entre aspas, de estarem a ser assassinados alguns membros da própria RENAMO, os que são desmobilizados. Isso aqui é Muxungas, Bababa. Então, a ser verdade que isso terá acontecido, é de condenar. Os que estarão por detrás disso deviam evitar desmobilizar alguém para depois atacá-lo. Essa teoria não acho ser a melhor. Se nós, como diz o chefe do Estado, diz que somos todos irmãos, somos todos pela paz, e eu acho que tem de haver aqui alguma concórdia no tratamento dessas matérias do processo de DDR.
Certo. Esses foram os fatos da semana dos nossos analistas. Vamos olhar para outros assuntos que marcam a atualidade nacional e internacional. E para começarmos, o Conselho Autárquico da cidade de Vilanculo assinou um memorando de entendimento com a JAME, uma organização não governamental que opera aqui no distrito de Vilanculo, para juntos cooperarem na área de agricultura. Josias, qual é a sua análise? Como é que olha? O que é que espera que este memorando possa trazer? Trata-se de um memorando com duração de 1 ano, mas é 1 ano renovável. Como é que olha para este memorando? Com a sua efetivação? Então, o projeto é bem-vindo para nós, é bem-vindo para os municípios, porque, pelo que eu percebi, parece que aquele projeto vem ajudar, sobretudo, os municípios residentes aqui dentro da área jurisdicional do próprio município. Agora, vai apoiar os agricultores do setor familiar, não é? Afinal de contas, é isto que nós precisamos. Talvez, em algum momento, vamos ter limite, né? de podermos buscar produtos de fora. Nós aqui na cidade de Vilanculo temos recorrido à cidade de Maputo, sobretudo no mercado de Zepeto, para poder trazer uma e outra coisa, batata por aí. Agora temos, como é que diz, agromaçaroca aqui em Mapinhane, né? Só para ver, no passado, você para ter um saco de batata aqui era calcanhar daquilo, mas agora, quanto maior for o produto, também maior é a concorrência. Agora, é isto que nós precisamos. Vem apoiar os nossos agricultores, é muito bom. O que eu percebi, parece que eles vão fornecer também, nem parece, é o que será, vão fornecer quase todos os insumos agrícolas, desde fertilizantes, né, maquinaria. Agora resta-me saber se é possível, né, eles vão apoiar para qualquer um, ou talvez uma associação para ali, pode-se criar uma associação para ver até que ponto essa associação tem uma capacidade tal de poder produzir, talvez em grande escala, embora seja de consumo familiar, não é? Ou seja, setor familiar, mas também nunca é demais o mesmo produto passar para o mercado, não é? Agora, é uma boa iniciativa. Vocês, como é que olha para este memorando assinado pelo Conselho Autárquico da cidade de Vilanculo e a JAME? Bom, o dever dos nossos líderes é servir o povo, né? E parece que esse nosso Conselho Autárquico está levando a bom porto essa parte de servir o cidadão. Eu quero enaltecer os feitos do Conselho Autárquico e encorajar que continuem a trabalhar em prol desses municípios. Agora, falando concretamente da parceria com a JAME, tenho pouco a dizer, talvez desejar a todos eles, seja a JAME, seja o Conselho Autárquico, que continuem assim a servir esses municípios que bem merecem. O Conselho Autárquico da cidade de Vilanculo vai aplicar mais de 53 milhões de meticais para o melhoramento das vias de acesso. Fora do trabalho que está em curso neste momento, me refiro da estrada que parte de Manuelana até a delegação marítima, ainda neste mês, segundo as palavras do edil William Tonzini, vão arrancar as obras da via que parte da Avenida Eduardo Mondlane para o Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia. Com aquela via pavimentada, o que é que podemos esperar? Tendo em conta que estamos numa altura em que está sendo construída a jovem cidade de Vilanculo. Bom, aquela via e tantas outras estão no coração da cidade. Eu acho que já há muito que deveriam ter sido intervencionadas. Mas entendemos também que não basta apenas desejar. Se não temos os fundos, não há nada que pode se fazer. Agora, se conseguimos
o Conselho conseguiu, neste momento, juntar recursos para melhorar aquela via e tantas outras, é de encorajar que continuem a desenvolver essa atividade, tal como eu dizia, eles fazem para o bem de todos os munícipes, que bem merecem, incluindo eu mereço passar por algumas vias bem construídas. É sempre bom ver algo a mudar na nossa cidade e força, estamos à espera. Josias, como é que olha esse trabalho que dentro deste mês vai arrancar, sobretudo trabalho de melhoramento daquela via de acesso da educação? Bom, primeiro dizer que, na verdade, entrando daí da NH, não é? Em direção à escola secundária de Mocoque, atualmente aquela via está degradada, não ajuda. Mas, para mim, eu diria que devemos olhar, ou seja, o Conselho Municipal devia olhar primeiro quais as vias que talvez seriam prioritárias. Para mim, eu vejo, por exemplo, agora, né, a entrada, essa via que dá acesso a Chibuene, não é? Para mim, eu digo talvez podia ser uma via prioritária neste momento. Isto porque é uma via que dá acesso ao Instituto de Formação do Professor, não só dá acesso à nossa arqueologia, né? Sim, de Chibuene. Então, eles deviam olhar esses aspectos, vias que dá acesso a um sítio de referência, não é? Dizia num programa passado eu aqui que na verdade deviam olhar para essa via de Chibuene, deviam olhar também, não é? Essa entrada de Exudero. Aquilo é uma escola superior de desenvolvimento rural, é uma escola de referência a nível da cidade, não é? Então, também fora disso, olhando para a entrada para Chibuene, assim como para Exudero, aqui na N240, não é? Dizíamos que é cartão de visita, não serve de cartão de visita. Para mim, dá uma boa visão para quem vem de fora, se calhar é pela primeira vez que vem para Vilanculos, não é? Vê o desvio entrada a Exudero, vê o desvio entrada a Chibuene. Numa primeira fase deviam ter olhado esses aspectos. Mas há um outro fator. Se tu fores a perceber, estás a ver ali no coração da vila, sobretudo ali no mercado, tu já passaste por lá. Ali está degradado na totalidade, não é? E o município também deve olhar isso, porque a maior parte dos turistas, quando aparecem, vão ao mercado. E aí, aquela como é que se diz? Aí no coração da vila, torna termo de referência para os turistas, para quem não conhece. Agora, é um pouco vergonhoso quando aparece, ou chegam aqui turistas, veem aquilo como está atualmente, com covas, não é? Chapas aí, aglomeração de chapas, o pessoal, vendedores ambulantes. O município tentou para ver se podia estruturar aquilo, não é? Retirando aqueles vendedores ambulantes, mas aquilo foi por um período muito curto, depois tornaram a voltar a ocupar aqueles espaços. Agora, o município também devia olhar, está bonito, partindo dali, onde é que é? Do Comércio Moio, né? Para aquela zona de Chimanganini, não é? Fazendo volta, dando volta daí do Mula 1 e 2. Até aí está bonito, porque está pavimentado. Mas partindo da terminal interprovincial dos mais bombos que vem de Maputo, não é? Dando volta, contornando aquilo para handling. Há uma necessidade também aí de reabilitar. Manassés, no seu ponto de vista, acha que o troço que o Josias estava a se referir está esquecido ou não por aí? Como é que olha? Da via Chibuene. Bom, fala de Chibuene, aquele troço da cidade, do coração da cidade. Bom, para mim eu preferia até pensar que o que foi esquecido foi o que ainda não houve intervenção. Agora, ali no coração da cidade, o que tem a haver é manutenção. Temos que ter sempre uma manutenção constante, porque ali o tráfego também é maior. Ainda que
haja uma reabilitação, em curto prazo ela volta a degradar-se. Agora, o que devia se fazer é, depois de uma intervenção, haver sempre intervenções assim, como é que é, passa a repetição, ou coisas como é que é, regulares. Então, a via de Chibuene, eu não quero acreditar que esteja totalmente esquecida, talvez seja pelo troço em si, né? Estamos a ver, é muito longo, talvez para conseguir arranjar verba para a via pode estar ainda a dificultar, mas que é preciso haver uma intervenção naquela via, é preciso, sim senhor. E essa dos serviços de sim, também faz algum sentido, porque nós temos essa que está em construção agora, essa que Manuelana, delegação marítima, e se nós temos aquela, ainda volta a se cruzar exatamente em frente aos serviços distritais. Então, é tudo um conjunto de prioridades que tem de haver em todas as vias para a nossa cidade ficar bonita. Mas desculpe cortar, mas também discordo contigo quando dizes aí no mercado, aí no coração do mercado precisa de manutenção. Já foste para lá agora para ver em que condições está. Sim, mas ali não precisa de manutenção. Não precisa de manutenção, não. Ali precisa mesmo de uma reabilitação. De uma reabilitação na sua totalidade. Mas só aí, saindo do tribunal, está a perceber? Do tribunal, Banca Estrela, dando volta um pouco aí na padaria Flor, não é? Agora, é aquilo que eu dizia. Mas, mesmo assim, a qualidade da transitabilidade daquela via não é igual com a da entrada para os serviços. Sim, é por isso. Ali está melhor do que em relação à entrada para os serviços. Tu tens que ver que agora ali é uma zona que muita gente aglomera ali. Eu defendia na edição passada que devia haver um único sentido, não é? Para quem sai de cá da zona de alguma caça, não é? Em direção à vila, deviam contornar daí, talvez, né? Minha ideia, o município talvez pode voltar a ver uma outra forma, não é? Melhor que essa minha, né? Está a ver, para quem sai de cá, de alguma caça, faz isto BCI, não é? Aí é onde pavimentaram agora. Contorna, pavilhão, faz aquilo, passa do Conselho Municipal, dá a volta a Andlink. Porque nas tardes, assim como nas manhãs, sempre tem tido engarrafamento. Agora, naquele troço onde eu digo, não precisa de uma manutenção, como dizia, mas sim precisa de uma reabilitação, tem tido confusão aí. Chapeiros sem respeito, chopelistas também aí, de qualquer maneira. Agora, talvez o município, o próprio Conselho Municipal, que eles é que lidam com esse tipo de caso, deviam procurar também um parque apropriado para os chopelistas. Porque os chopelistas também aí contribuem para o engarrafamento. Ali no mercado, não é? Nas tardes também formam uma bicha saindo daí da Banca Estrela um pouco para o tribunal. Não é? Tudo aquilo faz com que haja engarrafamento. É mais ou menos. Falando mesmo do engarrafamento, a partir das 16 para mais à frente, principalmente de frente da pastelaria Moio, tem havido um engarrafamento que tem dificultado a circulação de peões assim como viaturas. No vosso ponto de vista, o que é que pensam que o Conselho Autárquico da cidade de Vilanculo, se calhar com a colaboração do governo do distrito, podem fazer com vista a minimizar aquele engarrafamento que tem se verificado? Não, é isto que eu... Começo por Manassés. Sim, o que acontece o que cria aquele engarrafamento a via está muito estreita, não é? Acho que na altura, quando a estrada foi concebida, tem alguns critérios que talvez não tenham sido obedecidos. Alguns estabelecimentos comerciais estão mais encostados à estrada. Então, para quem vem, tem que estacionar a sua viatura para poder talvez entrar dentro do mercado para comprar alguma coisinha ou para levar alguém. Naturalmente que vai congestionar, não deixa um espaço a ser suficiente para o cruzamento de duas viaturas. Não é? Então, o que eu vejo muito ali é o espaço em si que está muito reduzido. Então, para poder alargar, talvez haveria a necessidade de ter que retirar
alguns estabelecimentos para um bocadinho mais para o interior do mercado. Talvez só assim é que pode-se ultrapassar essa questão. Ou o que o colega aqui estava a falar, não é? A construção, talvez, de um parque, não é? Em que os utentes passam a deixar lá as suas viaturas e já não precisa criar aqueles estacionamentos ali na berma da estrada. Ali o que está acontecendo é que a via é muito estreita. Simplesmente isso. E quando para já não, o espaço que fica já não dá para o cruzamento de duas viaturas. E ainda temos o caso dos colegas, como dos nossos irmãos chupilistas também, que também se estacionam ali os seus meios à espera dos seus clientes. Um acréscimo em relação a esse ponto? Exatamente o que estava a dizer o colega Machung. Mas eu defendia que o município, na verdade, devia criar assim, uma forma de retirar aqueles chopelistas que aí estão. Está a ver ali em frente do Saboroso, ou seja, do Tizé, tem um espaço aí, está ao lado, aquele espaço que está ao lado da farmácia. Então tem aquele espaço aí em frente, como é que diz, em frente da cadeia. Tem um espaço aí que pode se limpar. Tem uma casa aí abandonada, parece que era uma obra aquilo, não é? Então aquele espaço podia se limpar aí, chamava-se todos os chopelistas, podiam ficar ali. Quem precisava dos seus serviços era só uma questão de ligar, solicitava, aliás, levava os seus clientes para o seu destino final. Era mais ou menos isso. O Presidente da República de Moçambique declara estado de calamidade pública no país no contexto da contenção do novo coronavírus. Manassés, como é que olha esta posição tomada pelo chefe de Estado moçambicano Filipe Nunes ao declarar estado de calamidade por um tempo indeterminado? Bom, eu não fiquei muito surpreso, tanto é que na penúltima aparição do chefe do Estado nós debatemos isto aqui e é exatamente o que nós estávamos à espera. Depois dos 3 estados de emergência, era de esperar que dessa vez pudesse aparecer aqui, talvez com uma outra designação, né? Agora, o que fica aqui, claro, é que talvez a única coisa que terá mudado é a situação em que nos encontramos. Saímos do estado de emergência para estado de calamidade, né? Mas me parece que as medidas são todas as mesmas, continuam, não foi, houve alguma mexida, um relaxamento daqui e ali, e estamos quase, o que eu vejo é que continuamos na mesma situação. Cias, como é que olha para esta posição do chefe do Estado? Bom, para mim, eu me lembro que há um tempo atrás o próprio Presidente da Nação dizia, olha, vamos ter que habituar-nos, vivermos com o coronavírus. Agora, talvez, o que eu acho que talvez poderia ter se feito logo no começo, não é? Antes de decretar a situação de estado de calamidade, atualmente, aliás, assim, antes de decretar o estado de emergência, não é? Talvez poderia ter começado com o estado de calamidade, não é? Depois do estado de calamidade, talvez para o estado de emergência. Isto porque, tendo em conta a evolução dos casos agora, os casos agora estão a subir de uma forma assustadora. Agora, decreta-se estado de calamidade numa altura que os casos vão se aumentando, os casos também de mortes vão se aumentando, mas pronto, se calhar foi uma observação técnica, não sei se posso assim dizer, que não foi muito bem cuidado no começo, porque eu julgo que podia ter se começado com o estado de calamidade, não é? Controlar a evolução dos casos, não é? Agora, de lá, imagina agora os casos estão a subir. Tendo em conta que os casos estão a subir, decretava-se estado de emergência. Com os casos mais a subir, talvez, quem sabe, chegaremos àquilo que se chama lockdown, não é? Mas agora não muda nada porque as medidas continuam, são as mesmas. E agora relaxaram-se certas medidas e os casos estão a subir. É isto, vamos
habituarmos, vamos viver com coronavírus. Não há como. Ok. Manassés, o chefe de Estado moçambicano, é verdade que aliviou certas medidas, como é o caso de retorno às praias a partir do dia 15 do mês em curso, e também o aumento de número de crentes. Naquela altura falava-se de 50, mas agora é 50% da capacidade de cada igreja. Mas também decidiu manter a não abertura de bares e discotecas. Como é que olha para esta posição, tendo em conta que a cada dia temos visto carros de venda de bebidas a circularem de um ponto para o outro, a fornecer bebidas, que posso dizer que proíbe-se a sua venda, porque principalmente nos sítios em que o chefe de Estado moçambicano preferiu manter as suas medidas, são sítios de venda de bebidas alcoólicas. Bom, o facto do chefe de Estado não ter relaxado, não ter mexido na situação dos bares e discotecas, cá comigo eu entendo que talvez seja por causa daquilo que a pessoa, como é que é depois do consumo do álcool, não é? A pessoa, quando depois de consumir o álcool, geralmente já não tem as mesmas capacidades. Então, a maneira de se cuidar, a maneira de se comportar é muito arriscado, não é? Talvez seja por ali. Agora, a questão de as fábricas continuarem a fabricar e os fornecedores estarem ali a transportar as bebidas para os bares, eu não entendo para onde é que vão, porque os bares estão lá encerrados. Agora, onde é que fornecem as bebidas é difícil de entender. Isso é uma questão de precisa, é um outro debate. Esse é um outro debate de questão de fabrico e distribuição de bebidas alcoólicas numa altura em que se diz que não podemos, não se pode consumir. Então, é o meu ponto de vista. Agora, a questão de 50% da capacidade das igrejas, eu acho que é exatamente para poder dar espaço ao distanciamento, né, durante os cultos. Agora, o que eu pude perceber até é que talvez algumas igrejas, à medida que eles podem usar internamente, talvez seja de dividirem os cultos. Pode haver 2 ou 3 cultos na mesma igreja no mesmo dia, não faz nenhuma diferença, desde o momento que observa-se a capacidade de lotação do local, segundo a orientação. Josias, como é que olha esta parte que o Manassés esteve a dar sua análise, e aliando-se a isso, aquelas senhoras que fazem bebida tradicional que nós chamamos de mal coado, por exemplo, quando são encontradas pelas autoridades policiais, as suas bebidas são despejadas, mas temos assistido de alguns locais em que a venda de bebida tem sido algo normal. Qual a sua posição? Sem se esquecer que a maior parte dessas senhoras que fazem a venda de mal coado é a sua atividade principal para o seu sustento. Bom, aqui há uma má interpretação, não é, da nossa polícia. Beber-se não se proíbe. Em nenhum momento foi dito isso que não se pode beber. Não é por acaso que as indústrias continuam ainda a produzir o álcool. O mesmo também acontece com essas senhoras que vendem bebidas caseiras, fogo mal coado. Beber não se proíbe. O que se proíbe é beber no aglomerado. Percebe? Agora, tu pode ir comprar uma cerveja, pode ir comprar 5 litros de mal coado, não é? Leva consigo, vai para a tua casa, bebe, na tua casa fica aí. Não é? O que se proíbe é beber no aglomerado, porque depois dali há uma agitação. Dizia o colega que cada um comporta-se da sua maneira, cada um tem sua cultura, tem sua maneira de ser. E o que nós temos notado é que alguns não sabem quando e como pode beber, não é? Eu tenho dito que o corpo humano, quando ingere o álcool, funciona também como um motor de automóvel.
que quando um automóvel não tem combustível, o piloto marca, não é? Agora, para o ser humano, quando consome o álcool também, não é? Tem primeiros sinais que aparecem, que diz, olha, a quantidade do álcool que ingeriu no seu organismo já não se porta. Entretanto, é dali que talvez para quem consegue controlar-se, devia parar de se perguntar, será que ainda existe espaço de eu poder ingerir o álcool? Não é? Mas, infelizmente, isso não acontece. Agora, beber-se não se proíbe, mas sim pode consumir em casa. Agora, olhando para... A comprar aonde? Onde é que se compra? Por exemplo, tu falavas malcoada. Tu podes ir à fonte, vais comprar, porque, na verdade, aquilo é a base de sustento para a família. Mas há proibição, José. É isso que eu estava a dizer. É má interpretação da nossa polícia, sobretudo. O presidente da nação nunca disse que não se pode beber. Porque se dissesse que não se pode beber, então podia mandar fechar também as indústrias. Percebe, né? Tu pode ir comprar a cerveja, volta para a tua casa, consome e fica. Pode ir comprar uma alcoada, vai para a tua casa. Agora, quando o polícia chega, despeja. Está a interpretar mal. Não é isso que foi dito. Isso é o que acontece também no uso da máscara. As máscaras é do uso obrigatório, sim, mas sobretudo no aglomerado. Agora, o que acontece é que você está a caminhar sozinho, talvez a uma distância de 1 km com outra pessoa, ou a 150 metros. A polícia te encontra aí, você não tem máscara, toma. Agora, olhando para as igrejas, se ele falou de 50%, temos que perceber bem isso. Não podemos interpretar mal isso. 50% da capacidade da igreja, mas ok, aliás, da capacidade dos crentes, não é? Agora, suponhamos que eu sou religioso, ou sou um pastor, mas tenho por aí 500 crentes, não é? Quando se diz 50%, estamos a falar de 250, não significa que o 250 deve se fazer na capela. Se calhar a capela pode ser um espaço que nem aqui, então logo estaríamos aglomerados. Agora, o presidente da nação, o que eu percebi, ele falou bem. Vou citar aquele que ele disse, não estou a dizer que 50% se forem 1000 crentes, então numa capela tem que entrar 500. Ele disse, se o número for maior, não é, que 200, então significa que na capela devem se fazer 150. Mas também se a capela for de menor dimensão, não podem caber também 150. Podem entrar lá 50 indivíduos. É mais ou menos. Só para fecharmos este assunto. O Josias dizia na sua análise que o que está a se proibir não é a venda da bebida, mas sim comprar e beber no mesmo local. Onde que pode-se comprar a bebida neste momento em que estamos nesta situação? Bom, talvez porque ando um bocadinho distante da situação. Posso não imaginar onde é que pode-se comprar a bebida. Mas a colocação de Josias, em algum momento, eu penso que faz algum sentido. Agora, o que eu entendo no meio disto é que a polícia pode até ter alguma instrução interna em cada local, não é? Tipo, ok, nós não vamos estar aqui a conseguir controlar o comportamento das pessoas, embora que não seja de lei, mas o que talvez só podemos mandar encerrar os estabelecimentos ou retirada de bebidas alcoólicas nos estabelecimentos, que é para evitar essa questão de comprar e ir beber em casa. Porque imaginemos numa situação em que eu sou agregado de 8 ou 9, 10 membros, né, na minha casa, mas eu sou o único consumidor de álcool. Eu posso ir comprar, dependendo do espaço que eu tenho na minha casa, se calhar ainda bebendo em casa posso estar em situação de confinamento. É bem possível, temos que pensar também nessa parte. Agora, essa questão de álcool nessa situação é um bocado complexo. Certo, o programa Olho Visionário sai para um brevíssimo intervalo e voltamos já. Bem-vindo ao canal Vilanculo TV. Acompanhe notícias, entretenimento e desporto.
O nosso objetivo é manter o telespectador informado de tudo o que acontece em Vilanculo e no nosso belo Moçambique. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Não se esqueça de partilhar os nossos conteúdos para juntos crescermos. Liga-te à sua TV online. Assim, voltamos para a segunda e última parte do seu e nosso programa Olho Visionário, onde continuamos a fazer análise de vários assuntos que marcam a atualidade nacional. O processo de desmilitarização, desarmamento e reintegração dos guerrilheiros da Renamo continua a decorrer a bom ritmo e testemunhamos num passado muito recente a desmilitarização de 140 ex-guerrilheiras da Renamo. E Manassés, como é que olha para este processo que até agora ainda continua a merecer uma certa olhada por parte do chefe de Estado moçambicano? Bom, o chefe de Estado, desde que tomou posse, ele deixou claro que esse assunto da desmilitarização teria que continuar até desmilitarizar o último membro da Renamo. Eu fazia aqui, dizia na minha primeira intervenção, que o processo está a decorrer, nós estamos a ver. Agora, veio essa reclamação que eu fiz menção do secretário da Renamo, a dizer que por detrás disso haveriam algumas caças às bruxas, depois de desmilitarizar, Então, é isso que nós não queríamos que prosseguisse, né? Se é que realmente isso aconteceu, há que encontrar um meio termo para terminar de vez com isso, que é para continuarmos com o processo e sairmos todos a ganhar. Quem é que não quer a paz? Nós queremos a paz, temos que estar em paz. Ainda bem que o chefe do Estado também voltou a convidar o Mariano Nhongo e os seus para que se juntassem também no processo. Isso por si só mostra uma preocupação em pacificar o país. Então, é basicamente isso. Lucias, qual a sua análise em relação a este processo? Testemunhamos recentemente a desmilitarização, desmobilização e reintegração de alguns guerrilheiros. O destaque vai para 140 ex-guerrilheiras da Renamo, que por muito tempo estiveram nas matas de Gorongosa. Permita-me primeiro parabenizar a coragem e a vontade do chefe de Estado, não é? Porque o que nós temos notado, temos visto sucessivamente ele a evitar todo esforço de forma que ele possa trazer a paz que está sendo ameaçada, não é? Agora, dentro disso, eu noto que pode existir uma sabotagem, porque o que eu estou a perceber sempre há de haver uma sucessão de desmobilizar. Hoje foram 140 guerrilheiros, né? E o que vai acontecer é que o Nhongo, por sua vez, também está a recrutar alguns jovens para se integrar com ele. E esses aqui não deixam de ser também membros da Renamo. Porque o Nhongo é membro da Renamo, nós sabemos, não é? O que acontece é que ele não reconhece o Suf Mamado como líder da Renamo. Agora, resta saber qual é, como é que eu posso dizer, esses desmobilizados, não é? Até que ponto eles são como é que eu vou dizer, são fortes porque eu dizia numa das edições passadas que o que nós temos notado desmobiliza-se a maior parte dos membros da Renamo, ou seja, dos militares da Renamo, aqueles de uma idade assim avançada. Eu pude notar também no meio desses 140, percebe, né? Não vi alguns jovens que estão sendo recrutados, não é?
com a evolução dos ataques, porque até para mim eu quero acreditar que esses jovens que desde muito, né, vinham vivendo de arma nas mãos da Renamo, na verdade esses aqui já estão cansados, precisam de voltar a reintegrar-se junto da sua família. Mas o que acontece, existem alguns jovens também que ainda têm força de dar uma sabotagem, não é, ao nosso país, não é? Sabotar até o próprio processo de DDR. Agora é nisto que eu dizer que será uma sucessão. Sempre fazer política é difícil, sempre será uma sucessão. Porque se o Nhongo está a reportar os seus, ok, tudo bom, agora vai se terminar este processo. Posteriormente também, quando será um encontro do Nhongo, vai convidar o Nhongo com seus elementos. E também precisarão de ser desmobilizados. Embora nós agora não conhecemos a justa causa dele, o que ele quer, não é? Mas sobretudo é de louvar mesmo mais força ao presidente da nação, continua assim, afinal de contas nós queremos a paz, embora esteja ameaçado. É esta paz que nós precisamos. Durante o decurso deste processo, no último sábado, o presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, mostrou-se pronto para poder dialogar com o líder da autoproclamada Junta Militar da Renamo, o Mariano Nhongo. Como é que olha para esta posição, tendo em conta que o chefe de Estado moçambicano sempre tem vindo a mostrar esse seu lado de fazer tudo por tudo com vista a trazer a paz efetiva para o seu povo? Bom, eu exatamente o que eu estava aqui a dizer. Essa entrega, essa vontade do chefe de Estado em ver o país em paz é de louvar, porque se nós formos a olhar os fatos, eu não quero aqui acreditar que o chefe de Estado tem a obrigação de ter que conversar com o Nhongo, mas conhecendo o presidente Filipe Nyusi como ele é, ele está a ceder, não é? Está a ceder, deixa do lado a questão do protocolo, como é que isso devia ser, como é que não devia ser, porque geralmente quem devia dialogar com o Nhongo é o Suf Momad, né? Mas mesmo assim ele abre-se, que é para completar essa questão da pacificação do país de uma vez por todas, para não deixar alguns pendentes com os Nhongos. De louvar essa entrega do chefe de Estado. Quer acrescentar alguma coisa em relação a esta postura do chefe de Estado? Lógico, não, é assim, o que eu tenho notado é que a vontade para o presidente da nação não lhe falta. Ele sempre teve essa vontade. Posso voltar ainda um pouco para trás. Foi possível ele ir a um encontro, percebe, né, do falecido Dhlakama, não é? No passado, porque ele queria esta paz. E acredito que até então é o único presidente que conseguiu ir ao encontro do Dhlakama, sentar com ele assim ao físico, conversarem verbalmente. Aonde? Na Serra de Morongosa, não é? Foi diferente com o presidente Chissano, diferente com o presidente Guibuza, não é? Mas com o presidente Nyusi, quando ele diz: o meu patrão é o povo, carrego vocês, olha, eu levo convosco no meu peito, no meu coração. É esta a vontade. Na verdade, ele é um homem que mostra que precisa, na verdade, da paz. Agora, ele dizer que não tem obrigação, pode não ter sim, mas ele por ser como é que eu posso dizer? Ele tem, pode não ter na sua totalidade, mas com essa vontade que ele tem, não é? Então, não faz diferença. Como eu me referi que no passado foi possível ler o encontro da Cama, não é? Quem sabe, se calhar, ele por sua vez pode, na verdade, ser mediador de ambos, se existe um litígio entre o Suf Momad e o próprio Nhongo, não é? Quem sabe, ele, quando chama os dois, podem sentar juntos com os três, ou juntos os três, podem chegar a um consenso comum. Fechamos este tema sobre o processo de DDR. Antigo deputado da Renamo, Sandor Ambrosio, e mais 4 réus foram condenados a 5 anos de prisão
convertidos em multa, pesa sobre eles o crime de conspiração contra a segurança do Estado. E, Manassés, qual a sua análise? É um processo que vinha decorrendo, se a memória não me interessou, há mais de 3 meses, mas ontem testemunhamos, ou melhor, na última terça-feira testemunhamos o seu desfecho. Bom, eu não talvez por causa dos outros a fazer, eu não cheguei ainda a ter o acórdão do Tribunal Distrital de Dondo. Ainda não. Eu gostaria de ter lido o acórdão para poder perceber em que circunstâncias o Ambrósio e os outros foram condenados a essa pena, olhando para como é que é, será essa moldura penal para o crime de que é acusado. Então, ou teve aqui alguns atenuantes, portanto, a minha abordagem talvez seria um bocadinho mais depois de ter percebido o conjunto que ditou o acórdão. E sem acórdão não poderia assim ter tantos comentários. Josias, como é que olha para esta decisão do tribunal ao condenar Sandor Ambrósio com mais 5 réus acusados em crime de conspiração contra a segurança do Estado? É verdade que são 5 anos de prisão convertidos em multa. É por aí onde eu ia, porque o que eu percebi, eles foram acusados por um crime que é a conspiração do Estado. Entretanto, eles foram condenados a 5 anos de prisão convertido em multa. Agora, ali eu percebo que parece que existe um pequeno ruído, porque se na verdade eles cometeram esse tipo de crime, será que quando eles são condenados a 5 anos depois converte-se em multa, significa que eles vão estar em liberdade? Logo, se é que na verdade, não é, eles têm uma ligação com o Nhongwe, existe ainda uma possibilidade de eles voltarem a reativar as suas bases, não é? De forma que possam, de modo que possam a fortificar ainda aquilo que são as raízes do Nhongwe. Agora, há uma coisa que me deixa, quando eu digo existe um pequeno ruído, é que, não sei se tu percebeste, o próprio juiz e presidente terá dito que ele não encontrou certo. Uma prova viva. Não encontrou. Sim, não encontrou uma prova viva do modo que possa certificar que, na verdade, eles têm uma ligação forte. Porque as alegações na acusação lá parece que só diziam que ele tinha o número, não é, do contacto, do telefone do próprio Mariano Nhongwe, que qualquer um podia ter. A semelhança de alguns jornalistas, não é? A semelhança de alguns mediadores, não é? A semelhança de alguns familiares, que isso não constituiria talvez matéria para criminar alguém. Agora, o que me deixa em dúvida quando eu digo existe um ruído, ok, se constatou-se que é normal qualquer um ter o número de Mariano Nhongwe, por que são condenados? Por que são condenados? Quando considera-se que é normal qualquer um ter um número. Então, eu não sei se isso faz parte da política como tal ou não. E também há um dos réus que diz que se aquilo aconteceu com eles não é pela cor partidária, ou seja, a justiça não olhou para a cor partidária como tal, mas sim é porque, não sei se percebe qual é a intenção dele quando diz, é porque o partido em si não tem presidente. Perdeu liderança. Ou seja, o partido quer dizer, está sem pai, é órfão. Foi o Antônio Boas que disse. É órfão. Então, eu não sei até que ponto ele quer chegar com essas declarações, porque em algum momento fica claro que
De fato. De fato, eles não reconhecem o Yusuf Mahamat. E essa é a mesma linhagem do Nhongo. Nhongo não reconhece o Yusuf Mahamat. Então, se o réu também aparece a dizer que não, o partido não tem presidente, não é? Significa que aquele réu também está na mesma linhagem com... Tanto é que... Está na mesma linhagem com o Nhongo. Agora, aqui existe um ruído. Eu não percebo bem da parte política, mas há uma coisa que, para mim, eu vejo que não está bem esclarecido. Porque não sei se... Quer acrescentar alguma coisa? Não, só queria secundar a colocação do colega Josias quando diz que o Antônio Boassi, né? Certo, teria dito que aconteceu aquilo porque o partido está sem pai, está órfão. Então eu estava a secundar, que só estava a acrescentar, não, tanto é que na abordagem do secretário-geral, quando fazia a conferência de imprensa, ele tocou nesse assunto, em resposta ao Boaz. Então dizia ele que não, eles entendem que durante o tempo em que o Boaz esteve detido, é bem possível que tenha contraído amnésia dentro das celas. Então fez a questão de lhe recordar que o presidente da Renamo é o Yusuf Mahamat eleito em Congresso, não é? Portanto, há aqui exatamente uma pequena... Dá para perceber que essas pessoas estão em alas divididas, não é? Mas desculpe. Manassés, como é que olha, fazendo uma análise profunda, esta posição do Antônio Boassi ao dizer que o partido Renamo está sem pai ou está sem líder, tendo em conta que desde que essas coisas têm vindo a acontecer, tanto o líder da Renamo assim como o secretário-geral desta formação política ainda não se pronunciaram sobre todos esses casos. Testemunhamos algumas semanas atrás alguma equipe composta pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal invadiu a casa da Ivone Soares e levou o que levou, mas até hoje em dia o Yusuf Mahamat não se pronunciou, se calhar, para dizer alguma coisa em relação àquilo que aconteceu naquela altura. Não, é que está claro que no seio do partido há divisão. Isso já é uma questão indiscutível. Tanto que aqui no programa já discutimos isso várias vezes. Isso já não constitui novidade para ninguém. É possível ver que no seio do partido há um divisionismo. Olhando só pelas abordagens, mesmo antes dessa abordagem, olhando para tantas outras abordagens que têm acontecido com os bispos, dá para perceber que aqui tem um grupo que é anti. Não, é anti o Yusuf Mahamat. Agora, nós já falamos disso aqui no programa várias vezes. Agora, essa divisão aqui de se darem recados via imprensa significa que essas pessoas não podem, não podem construir ideias juntas, já não são pessoas da mesma família, não é? Mesmo ostentando o mesmo apelido, mas eles já não têm aquela aproximação, não têm, aquela relação que tinham antes da morte do presidente da Gama. Está claro. Manassés, ou melhor, Josias, parece que queria acrescentar alguma coisa em relação a este assunto. Assim, eu queria dizer o seguinte: se a instituição que lhe acusou, se calhar, porque em algum momento haviam reunido alguns elementos, né, para que possam ser acusados. Agora, resta saber se na acusação foram acusados porque apenas eles portavam o número de Nhongo, não é? Agora, aqui o que acontece é que nós não conhecemos outros elementos que constam naquele processo inicial da acusação. Mas, segundo aquilo que disse o juiz e presidente, parece que aí um dos fatores é porque eles tinha o número do Yusuf Mahamat. Agora, olhando naquilo que são as declarações de um dos réus, qual é o nome?
Antônio Boas. Antônio Boas. O Ministério Público pode se servir daquelas declarações, não é? Para recorrer da sentença. Porque está bem claro, não é? Quando ele diz o partido está sem o presidente, o Nhongo também não reconhece. Então existe uma coordenação com ele e o Nhongo. Logo, não é? Pode ser recorrer. Sim, mas se calhar ali a discussão, José, eles em sede de julgamento, é possível que eles tenham assumido que essas diferenças existem dentro do partido, não é? Porque eu acredito que o que lhes levou a parar na justiça não é o facto de serem, como é que é, de uma outra ala, da ala anti-Ossuf Momad. Eles teriam criado alguma, não é? A conspiração já dita aqui não significa só uma questão de eles não se darem com o Ossuf Momad. Então, o que eu quero perceber aqui tudo bem, se eles não se dão, o que terão feito então no meio de tudo isso para poder se chegar à conclusão de que esses aqui conspiraram? E a moldura penal então de que conspira, qual é? É possível, eu tenho aqui muita coisa para discutir, talvez nós ainda voltamos a discutir essa matéria aqui na próxima edição, se permitir. Olhando também a parte do juiz deste caso, disse durante a leitura da sentença que faltava ali uma informação por parte do Ministério Público, não aparecia ali a informação além do contacto do Mariano Nhongo, que parece que foi encontrado em ambos telefones, tanto do Sandro Ambrosio assim como do tal Boaz. Então significa que o número depois não foi indicado nos autos da acusação. É disto que eu dizia. Nos faltam alguns elementos na formalidade do próprio processo da acusação, percebe? Ou talvez, se ele disse aquilo, por uma outra forma, quer dizer que existe uma perseguição no seio da própria Renan, não é? Alguém pode ter propositado tudo aquilo de modo que eles possam ser acusados, não é? Talvez, não é? Talvez, se calhar o juiz pode ter entendido também nessa ordem de ideia. Então, sendo uma perseguição, alguém quis manchar a imagem dele. Mas a pergunta que eu me coloco é: se não tem uma prova viva, então por que foram condenados? Foram condenados para agradar alguém? Não é? Ou se calhar, em algum momento, é uma forma também de buscar algum valor para a conferência do Estado, não sei. Não sei. Certo. Bem, caminhamos para a reta final deste programa Olho Visionário, mas ainda nos resta algum tempo para continuarmos a analisar outros assuntos. E antes mesmo de encerrarmos com este assunto sobre a condenação de Sandro Ambrosio, mais 5 réus, 5 anos de prisão e convertidos em multa, segundo como são acusados por conspiração da segurança do Estado. Diziam aqui durante as vossas análises que a Renamo está dividida, existe uma ala anti e a outra, enfim, que se calhar ainda continua a defender os ideais do malogrado Afonso Marceta Gakama. Manassés, que Renamo temos neste exato momento com essa divisão que existe? Fazendo uma comparação antes do desaparecimento físico do líder da Renamo, o Afonso Marceta Gakama, e desde a eleição de Ossuf Momad. Bom, eles dizem que tem a Renamo unida agora. É a Renamo unida, mas para mim eu vejo uma Renamo que a cada aparição cria, como é que é? Sempre cria conversas, cria debates, né? A cada aparição de cada ala dos membros cria uma conversa. Agora, que mudou muita coisa com a partida do
presidente Afonso Dhlakama mudou, não é? Também porque era de esperar que houvesse mudança, onde a sucessão de liderança há sempre alguma mudança, cada um entra com os seus princípios e tem os seus. Era de esperar, mas que poderia chegar a uma situação em que já começa a haver essa questão de discussões entre eles, e as discussões já não são feitas internamente, já são feitas publicamente, nós todos ficamos a saber que a casa não está unida. Eu quero acreditar que eles, o trabalho que eles deveriam fazer era arranjarem não precisa sair, arranjar uma solução para resolver essa questão. Porque esta questão, já temos o Nhongo, já deixou de ser apenas questão da Renamo e já atinge a outras pessoas. Era muito importante que a Renamo arranjasse uma saída para reconciliar-se e continuar a fazer política normalmente, sem criar essas discussões, essas acusações. É basicamente isso. Vocês querem acrescentar alguma coisa em relação à Renamo que temos hoje em dia, fazendo uma comparação antes do desaparecimento físico de Afonso Dhlakama, e nestes anos em que estamos com você como líder desta formação política? Eu não sou pessoa apropriada e indicada para responder. Talvez seria o próprio secretário-geral da Renamo para responder essa questão. Não, como cidadão, fazendo uma comparação. Mas o que temos notado, o que é visível, né? Nem mesmo para o próprio cego que consegue ver, é essa divisão que estamos a falar aqui. Existe uma divisão, tanto existe uma Renamo como partido, não é? Existe Renamo que está na cidade, existe Renamo que está no mar. Entretanto, o suporte desses homens da Renamo que estão no mar tem tido algum suporte Renamo que está na cidade. Só que neste momento torna difícil quem são. Porque há um ditado que diz: olha, o melhor seu inimigo não é a pessoa que está à sua frente, mas é a pessoa que está à sua atrás. Neste caso, tem pessoas que estão com o próprio Yusuf Mohammed lá na cidade, que em algum momento dão uma olhada ao Nhongo que está lá no campo, e ele dá um suporte. Vamos olhar para assuntos que marcam a atualidade internacional, e hoje só temos apenas um assunto que tem a ver mesmo com o antigo presidente de Malawi, Peter Mutharika, que é constituído arguido pelo Tribunal Supremo daquele país, pesa sobre ele o crime de abuso de poder. Manassés, qual é a sua análise? Peter Mutharika, o antigo estadista do país vizinho Malawi, é constituído arguido pelo Tribunal Supremo daquele país. Bom, desde que houve as eleições no Malawi, que foram ganhas pelo outro partido, não é? Já se esperava essas discussões, essas divergências. É só saber que o Peter Mutharika é de um outro partido que perdeu as eleições. Então, o que está no poder tem que mostrar o seu trabalho, tem que mostrar que ele não se identifica talvez com os princípios do outro partido. Para eles têm uma outra linhagem. Porque nós também seria muito importante aqui se soubéssemos se é abusado, aliás, é acusado por abuso de poder, em que circunstâncias? Em que circunstâncias esse abuso de poder? O que o Peter Mutharika fez para se concluir que houve abuso de poder? É abuso de poder? Pode ter ocorrido. São muitas coisas que podem estar por detrás de abuso de poder. Agora, nós também podemos ter aqui a nossa conversa, assim, se calhar, mas era importante que soubéssemos o que o presidente Peter Mutharika fez para o Tribunal Supremo chegar à conclusão de que essa medida constitui abuso de poder.
Vocês? Então, é assim, segundo as informações que fui vendo ali, só para acrescentar o que o colega estava a dizer, o Peter Mutharika é acusado pelo abuso de poder como tal, porque ele terá preferido certas declarações onde ele dizia que a Constituição da República Malauiana tinha mais poder em relação à justiça como tal. Então, as formalidades da acusação, não é? Foram feitas pelo juiz e presidente do Tribunal Supremo, não é? Após da Associação dos Magistrados daquele país. O que acontece? Os magistrados olharam essas declarações, não é, como sendo um perigo, não é? Para a classe. Sim, para um país que respeita o princípio da independência, sobretudo a independência no que refere à independência de separação de poderes, o poder legislativo, executivo e judiciário. Então, eles olharam nisso que essas declarações dele, não é, colocavam em perigo aquilo que são os princípios fundamentais, não é? Colocaria em perigo, significaria que a justiça como tal não teria espaço não é, para atuar em alguns litígios, sobretudo no contencioso administrativo, não é, ele como presidente da nação, não é, ele estaria a monopolizar, não é, a seu critério, estaria a fazer as suas vontades, sabendo dizer que ele seria intocável, não é? Ninguém poderia aparecer como alguém da justiça para colocar em ordem certas normas. Então viram isso que na verdade constituiria um perigo para aquele país. É um dos fatores, pode existir até muito mais. Não, quando se chama abuso do poder, não é só as declarações, não é? Mas o que não se faz, do seu ponto de vista? O que não se faz? Bom, isso se é que ele disse isso, né? É claro que ninguém está acima da lei. Então, todo aquele que comete uma irregularidade tem que ser punido em termos da lei. Então, ele não é. Antes dele ser um presidente da nação, foi um cidadão qualquer, não é? Assim como após dele cessar, não é? Ele volta para a vida civil. Então, se existe uma irregularidade que ele terá cometido, sempre é chamado para responder. Embora, como dizia o colega, sempre quando um partido de oposição, não é, ganha o poder, sempre existem aquelas pequenas investigações, tem que buscar qual é a irregularidade que este terá cometido. Por exemplo, aquilo que tem se notado em alguns países africanos, né? A maior parte dos nossos dirigentes, alguns, né, dos nossos dirigentes, falo da África, não é? Quando estão no poder, sempre há a tendência de monopolizar as instituições que eles dirigem. Agora, monopolizam por quê? Porque existe aquela política de a indicação de certos cargos, né? Não é pela competência, mas sim pela afinidade. Então, a partir daquele momento que eu chamo o Paulino porque é meu vizinho, eu chamo o Manassés porque é meu amigo, lhe coloco aí como um líder ou como um chefe, logo, a probabilidade de eu monopolizar, fazermos as nossas vontades é maior, não é? Então, logo, quando aparece alguém, não é? Quando aparece um partido de oposição, sempre vai cavar aquelas informações, vai encontrar os podres. Então, quando encontra os podres, dizia os podres, sempre há espaço para responsabilizar. O tempo já não dá para mais e desta forma chegamos ao ponto final de mais uma edição do programa Olho Visionário, onde estivemos a analisar vários assuntos que marcam a atualidade nacional e internacional. Queremos agradecer a sua companhia e continue sempre ligado à Vilanculo TV, a sua televisão online, e pedimos para que subscreva seu canal caso seja novo e não se esqueça de deixar seus comentários, partilhar o vídeo
e pedimos para que continue a se prevenir da Covid-19 porque é uma realidade no país e continua a fazer das suas. Fique bem.